linda que nós acabamos de cantar. Quando eu cheguei aqui na igreja, uma das coisas que impactou tanto a minha vida foram as músicas que são cantadas. E essa noite não é diferente, isso nunca vai ser diferente aqui na nossa igreja. Nós cantamos a palavra, é um momento em que nós dedicamos ao nosso Senhor e a nossa vida, porque quando nós falamos o que Deus é, nós nos lembramos aquilo que Ele é. O Senhor não precisa se lembrar, mas nós precisamos. Eu e você estamos em um mundo caído, e o mundo é mau, mas o Senhor é bom. E quando nós falamos aquilo que Ele é, nós somos os primeiros a escutar. E nós lembramos e nós trazemos à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E eu quero que você se lembre, nós temos um tempo para isso. Eu quero que você se lembre o lugar que você estava quando o Senhor te encontrou, porque eu me lembro e eu sei o lugar que Ele me transportou com tanto amor. Esse é o nosso Pai e Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Por isso nós estamos aqui, mais um culto, mas não como algo comum. O Senhor tem coisas para comunicar ao nosso coração, porque Ele é um bom Pai. E pessoas vão chegar cada vez mais. E nós precisamos estar prontos como corpo de Cristo para acolher, amar, servir essas pessoas. Esse é o desejo expresso de Deus, que todos sejam salvos. Se alguém não for salvo, não é porque o Senhor não quer. Vamos cantar mais um pouco com essa consciência de que o nosso novo dia é por causa dele. A minha língua é como a pena de um habilidoso escrito. Fale o que é bom. O meu coração há uma música de amor. Oh Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci um novo dia, nasceu para mim. A luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nessa caminhada o nosso Senhor e Salvador está conosco. O seu Pai não está com a mão encolhida, mas Ele está com a mão estendida para você. Gere expectativas para essa noite, não por minha causa, mas por tudo aquilo que o Senhor pode operar através da minha vida. Se você não sabe, eu estou aqui para te contar que de mim mesmo não pode sair muita coisa, mas sendo guiada pelo Espírito do Senhor, eu posso trazer respostas para a sua vida, porque esse é o desejo de Deus. Se você chegou aqui desanimado, você vai sair animado. Se você chegou aqui confuso, a dúvida vai ser lançada fora. Cansaço, há descanso no Senhor. Nele há uma paz que excede todo entendimento, uma alegria indizível. Se tem alguma doença no seu corpo, ela vai ter que sair no nome de Jesus. Quando nós somos expostos à palavra, a poder, porque a palavra de Deus é como seu autor, eterna, imutável, infalível. E nós cremos porque cremos no poder dessa palavra operando em nós e através de nós. Pai, obrigada por essa noite, obrigada por esse culto, obrigada pela vida dos meus irmãos que estão aqui para receber do Senhor e para servir uns aos outros com o dom que o Senhor depositou em cada um deles. Senhor, obrigada por uma noite em que a sua palavra vai ser ensinada, mas que nós vamos experimentar do teu amor em manifestação. Ah, Pai, nós te agradecemos por todos os nossos irmãos que estão em Campina Grande e também por todos que estão aqui, porque a sua igreja nunca vai parar. Pai, obrigada, porque nós cremos em um tempo de alinhamento para quem está lá, mas nós também estamos sendo alimentados aqui, porque o Senhor é um bom Pai e o Senhor deseja coisas boas para todos os seus filhos. Senhor, obrigada por esse novo tempo que essa igreja está vivendo.
nós, mais uma vez, colocamos, Senhor, entregamos o controle das nossas vidas na Tua mão, porque nós entendemos que é o melhor a ser feito. Eu te agradeço, Pai, por essa noite, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. Que bom que você chegou. Deus é bom demais. Amém. Eu estou feliz, porque o Senhor é bom. Nós temos vivido tantas coisas maravilhosas nesse lugar e só vai melhorar. Tem gente chegando de férias, ô glória, o Senhor é tão bom. Tem gente chegando de muito trabalho também, não é, Gá? Ai, queridos, o Senhor tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. E estar juntos, congregando é tão bom. A palavra ela vai nos incentivar a gente não deixar de congregar. E dentre uma das muitas coisas maravilhosas disso é que nós vamos nos incentivando ao amor e às boas obras. É muito mais fácil nós falarmos as mesmas coisas quando nós estamos juntos. É muito mais fácil nós crermos naquelas coisas certas que a palavra diz que é o certo quando nós estamos juntos. Ontem eu, Zorro, Gabriel e uma aluna do Rema fomos na casa de um irmão em outro bairro e ele pediu uma oração por cura. E nós enchemos aquela casa de palavra. E nós cremos, amém, Zorro, que o poder de Deus foi manifesto. Mas uma das coisas que nós falamos é que nós passamos um tempo com ele e nós iríamos embora. Mas o que a gente não queria é que eles parassem de ouvir a palavra, porque o que nos sustenta é a palavra. É a palavra que vai nos colocar de pé em tempos bons e em tempos desafiadores. É a palavra que vai nos sustentar, é a palavra que vai fazer com que a gente não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas que a gente permaneça no centro da vontade de Deus, porque Ele é bom. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Nós temos escutado tanto nessa igreja que esse é o ano de colheita, e esse é mesmo o ano de colheita, amém? Eu tenho algumas instruções para trazer para a sua vida. Terça-feira eu ministrei lá na igreja do Eldorado, e o Senhor me inspirou algumas coisas, e Ele continuou me inspirando com algumas coisas diferentes, e está tudo bem, o Senhor é bom. Mas eu sei porque sei que esse é o ano de colheita, e eu quero participar de tudo que o Senhor tem. Nós temos plantado, semeado em fé, e nós vamos colher de tudo isso. Carol, mas eu cheguei agora, está tudo bem também, o Senhor é bom. A partir do momento que nós somos conectados à videira, nós fazemos parte e desfrutamos dessa vida abundante em Cristo. E esse lugar, eu desfrutei de coisas quando eu cheguei que eu não plantei. E aí eu venho plantando, e pessoas que vão chegando agora vão desfrutar disso. E glória a Deus, o Senhor é bom. Ele não tem filhos preferidos, amém? Gente, isso é uma segurança tão boa, saber que o Senhor não tem filhos preferidos, saber que Ele nos ama e que Ele deseja coisas boas para as nossas vidas. E isso nos deixa em um lugar de segurança. É tão importante a gente conhecer quem Deus é, porque aí a gente consegue confiar plenamente. Uma pessoa que você acaba de conhecer, é muito difícil você entregar a chave da sua casa, do seu carro, e está tudo bem. Mas aquela pessoa que você conhece, que você convive, que você não duvida do caráter, você não tem medo de seguir as instruções que essa pessoa passa. Assim é o nosso Senhor. O nosso Senhor é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele não muda. Ele não pode mudar. Que segurança nós temos em servir a esse Deus. E isso só vem com o conhecimento de quem Ele é. Nós não podemos conhecer a Deus de acordo com experiências, boas ou ruins, pessoais ou de outras pessoas. Nós precisamos conhecer a Deus através da sua palavra, através de Jesus, que é a expressão exata do seu ser, e nós também temos o Espírito de Deus habitando em nós, que nos ensina todas as coisas. Então, nessa noite, assim como fé, eu também quero falar sobre aquilo que Deus é, porque não tem como você confiar plenamente em Deus se você não sabe quem Ele é, se você não sabe o que esperar dEle, se você acha que hoje Ele pode colocar uma doença e amanhã Ele vai tirar. A palavra fala que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Não tem como você confiar em alguém que poderia te causar algo ruim e no outro dia ia colocar uma coisa boa. Não tem como. Se a gente crê que Deus é o nosso problema, o autor ou mesmo o permissor de um problema, a gente não vai ter confiança suficiente para entender Deus como a nossa solução. E Ele é a nossa solução.
Ele é a nossa solução, Ele é o autor da vida e de tudo que há de bom. A palavra vai nos dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, que não pode haver sombra de variação, inconstância. Tudo que é bom vem dele. Isso é um filtro tão maravilhoso, porque esse é o ano de colheita. Mas não quer dizer que nós não vamos passar por circunstâncias. Quando a gente vê naquela passagem lá em Mateus, que Jesus ele repreendeu a tempestade, eu consigo entender claramente que circunstância, problema, é questão geográfica. Está no mundo, nós vamos passar por circunstâncias, mas nós vamos passar. O que não é bíblico é perder o ânimo. Então, em um ano de colheita, a gente continua no mundo. O príncipe desse mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno. O Senhor entregou a terra ao homem. E o homem, por desobediência, deixou o pecado entrar no mundo. E aí, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil confiar no Senhor. Porque Deus está no controle de tudo? Não. Se Ele estivesse no controle de tudo, Ele estaria sendo um péssimo gestor. Amém? Um dia, o Senhor Jesus ele vai voltar. E Ele vai realmente reinar sobre tudo isso. Mas a primeira parte disso já aconteceu. O reino espiritual já está tudo pronto. Isso vai se manifestar de forma plena. Mas, por enquanto, o príncipe desse mundo é Satanás. E aí fica fácil entender. Por que a tempestade? Por que a pandemia? Por que a enchente? Porque o mundo jaz no maligno. Quando nós olhamos para o plano original, não tinha nada disso. Tudo era bom, tudo era bom, tudo era bom. E o muito bom de Deus só veio quando Ele criou o homem. Aleluia, queridos, isso nos mostra o tanto que o Senhor nos ama. Eu e você somos o muito bom de Deus. O selo, tudo aquilo que é fabricado, né, de forma original tem um selo de fabricação, de originalidade. E o selo do nosso Senhor, quando Ele cria todas as coisas, é a bondade. Eu e você somos produto da bondade de Deus. Eu não sei porque o Senhor nos criou. Tem gente que fala, né? É porque Ele precisa de uma família. Deus não precisa de nada. Eu acho que o Criador cria. E acho que é por isso que Ele nos gerou. E tudo bem, você pode pensar. Pensar está liberado. Mas eu creio que o Senhor não tem falta de nada. Ele não estava se sentindo sozinho. Ele não estava carente. Mas eu penso que é natural de um Criador criar. Nós fomos criados por um Deus que é bom. E nós somos o muito bom de Deus. Aprender sobre Ele, aprender o que Ele tem para as nossas vidas e o que Ele quer que a gente seja, tem que ocupar um lugar de primazia nas nossas vidas. Nós podemos fazer muitas outras coisas, mas entender sobre essas coisas nos coloca no lugar que o Senhor desejaria que a gente nunca tivesse saído. Na vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Amém? O nosso Senhor é bom. E entender sobre isso, fica mais leve a nossa caminhada com Ele. Porque o Senhor vai nos pedir para fazer várias coisas. Não vai impor. O Senhor é bom. Ele não é um tirano, Ele é soberano. Mas Ele nos deu livre-arbítrio. E aí cabe a mim e a você decidir se encaixar nessa vontade de Deus. Lembra? É boa, perfeita e agradável. Então é bobeira não querer, rejeitar, ficar lutando contra isso. É bobeira, porque o Senhor é bom. Nós precisamos desejar essa vontade. E todos nós temos um chamado. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor nos chama para fazer coisas diferentes. Até porque nós temos necessidades diferentes no corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Mas Ele não deixou ninguém de fora. Não existe uma pessoa que, eu posso escolher não fazer a vontade do Senhor. Ela até pode, mas igual eu falei, não é uma boa escolha. O melhor que nós podemos para as nossas vidas é estar dentro da vontade de Deus. É a melhor coisa do mundo. Carol, é fácil fazer isso? Depende. Você precisa reconhecer o Senhor, estar conectado, ter o Espírito Santo habitando dentro de você, e aí começa a caminhada. E aí depois nós vamos nos capacitando, nós vamos nos enchendo do Espírito, nós vamos caminhando com o Senhor, e é uma decisão diária. Não adianta você falar, toma, Senhor, o controle da minha vida. Não é assim. Todos os dias você vai precisar decidir isso. Todos os dias eu preciso decidir fazer o que o Senhor quer que eu faça. E isso é uma decisão que é constante. Mas é bom. Amém? Eu não posso pintar para você aqui uma realidade que não existe.
Nós, quando entramos, né, no cristianismo, nós vivemos uma vida arrependida. Todos os dias. O arrependimento é o primeiro passo para você entrar nessa vida, realmente. Mas todos os dias nós precisamos nos arrepender daquilo que a gente era e daquelas coisas que o velho homem ainda fica querendo fazer. Todos os dias. Renovação da mente é igual tomar banho. Não dá para negligenciar. E nesse calor de Montes Claros, várias vezes por dia. É a mesma coisa. Tirar o que o mundo colocou em nós, o que o mundo falou que a gente era, o que o mundo falou que a gente tinha que fazer para ser bom, para ser aceito, e colocar o que o Senhor quer, é um trabalho que vai ser diário. E, às vezes, várias vezes por dia. Porque, às vezes, você pode acordar e você já ouve o verbo diário. O verbo diário essa semana está maravilhoso. Glória a Deus. Se você ainda não está no grupo do verbo diário, procure alguém aqui. É um devocional de segunda a sexta. E ali você acorda e já se enche de fé. Mas, às vezes, indo para o seu trabalho, já vem uma circunstância. Ou, às vezes, no próprio trabalho, ou no dia a dia. Ou quem tem filho já passa por alguma circunstância. Lembra? Circunstância é a questão geográfica. Tá no mundo, vai ter. Só que aí a gente lembra que nós temos o nosso Senhor e que nós não vamos perder o bom ânimo. Amém? Aleluia. O Senhor é bom e Ele deseja mesmo que nós vivamos essa vida de acordo com a vontade dEle, porque Ele é um bom Pai. Eu sei que hoje eu tenho uma filhinha de 2 anos e existem coisas que eu tenho convicção que é o melhor para ela. E ela lutar contra isso. Ela não entender ainda, e está tudo bem, ela tem 2 anos. Que é perda de tempo. Mas a gente chega e a gente vai crescendo espiritualmente. E a gente chega assim, desconfiado muitas vezes, sem saber o que o Senhor deseja. E é uma responsabilidade minha e sua, o nosso crescimento espiritual. Isso não é algo que dá para a gente delegar, entregar para o outro, passar para o nosso pastor, para a nossa liderança. Eles vão nos conduzir, eles vão nos auxiliar. Mas o crescimento espiritual é uma responsabilidade minha e sua. Mas o motivo de estarmos aqui juntos, ouvindo a palavra e podendo praticar essa palavra, e juntos é mais fácil. Lembra que eu falei isso no início? O crescimento espiritual é uma responsabilidade minha e sua. E a gente vai precisar fazer isso até o nosso Senhor Jesus voltar. Até nós nos encontrarmos com Ele. Eu creio que a gente nem vai experimentar a morte. Aleluia! Vamos ouvir do nosso mestre, servos bons e fiéis. Ouvir isso, eu quero ouvir isso. Você também quer? Pensa no seu mestre. Pensa aí de forma pessoal. Não pensa de forma genérica, generalizada. Pensa o seu Senhor, o seu mestre te falando. Servo bom e fiel. Nós queremos isso, nós queremos o resultado. E o que a gente precisa fazer para chegar nesse resultado? Ter uma vida de obediência à palavra. Ter uma vida de constância, de firmeza. Um ano de colheita exige confiança naquele que prometeu, naquele que falou que seria um ano de colheita. Exige obediência, exige continuar firme, perseverança. A fé é como a fidelidade. Nosso pastor Paulo tem alguns anos ou meses nos ensinando sobre isso. Fé é certeza e convicção. Fé é fidelidade. A gente não tem como ter crido por algum tempo e ter parado. Isso não é fé. Fé é convicção. Fé é certeza. E fé é fidelidade. Então, em todas as estações, o Senhor deseja nos direcionar. Isso não vai mudar nesse ano, porque é um ano de colheita. Ele quer continuar nos guiando. Por isso, a vida dele está em nós. Aleluia! Antes não era assim, mas hoje nós temos o Espírito Santo. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Ano de colheita, ano de plantar, ano de regar, não importa, o Senhor deseja. A gente não pode ficar desejando o resultado daquilo que nós plantamos em fé, em obediência, e querer colocar o Senhor de fora agora. Essa não é a visão para esse lugar. Nós vamos alcançar todo o norte de Minas com a palavra da fé e o amor, mas nós vamos fazer isso continuando sendo guiados pelo Espírito. Nós não vamos inventar a roda, nós não vamos acrescentar o que o Senhor não falar para a gente acrescentar. Nós vamos fazer e está acontecendo. Carol, mas parece que nada está acontecendo. Não tem como. Se você, no final, quando você sair daquela porta, você já vai ver coisa nova externa.
E a gente aprende aqui também pelo nosso pastor Paulo Pimenta que toda essa obra que vai acontecendo de forma externa é produto de uma obra que aconteceu no nosso interior. Todas as vezes que você chegar aqui vai ter uma coisa diferente, mas é porque essa igreja é viva. A palavra de Deus funciona e nós estamos melhorando todos os dias. Então, esse é o ano de colheita. Aleluia, eu estou alegre. Só que eu não quero passar por esse ano do jeito errado e ficar frustrada e tentando encontrar problema no Senhor. A fé não é problema quando se tem conhecimento. Não é. E fé é fidelidade. Então, a gente não vai ter problema nesse ano se a gente continuar sendo fiel. Se a gente não abandonar aquilo que o Senhor nos entregou, se a gente não abandonar aquilo que Ele falou que nós seríamos, não vai ser problema. Você sempre vai ouvir sobre fé aqui, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Existem poucas coisas na palavra que fala impossível. A falta de fé é impossível. Não é que dá para agradar o Senhor um pouquinho. Não, é impossível agradar o Senhor sem fé. Carol, por quê? Por que o Senhor é tão certeiro em relação a isso? Porque eu não estou vendo o Senhor aqui, você também não está. Eu falei sobre isso no Eldorado, acredito, né? Eu estou falando de mim. Não estou vendo o Senhor aqui, mas eu creio que Ele existe. Como? Só pela fé. Que crê naquilo que não está vendo, que confia naquilo que está esperando. Eu e você temos uma maravilhosa esperança, uma vida eterna com o nosso Senhor. Mas eu não estou vendo isso agora. Não tem nada que possa me mostrar isso de forma natural, de forma pessoal. Mas eu creio no testemunho daqueles que vieram antes de mim. Eu creio pela fé que o Senhor, Ele morreu e ressuscitou e hoje Ele está vivo. Isso nós só fazemos pela fé. Então, sem fé, a gente não poderia nem crer em nada disso. No sacrifício, em Deus, no Espírito Santo, em um Deus, 3 pessoas, uma trindade que fala a mesma coisa, o mesmo caráter. É pela fé. O justo vive pela sua fé. Nós não temos fé apenas para conquistar coisas. E está tudo bem. Nós declararmos a palavra, a gente crê que já aconteceu, já se alegra e só espera se manifestar no natural. Mas fé é o nosso estilo de vida. O justo vive pela sua fé. Em um ano de colheita, não é porque a gente já sabe que a colheita é certa que nós vamos parar de andar pela fé. Aleluia! Eu tive uma inspiração sobre isso no início desse ano, compartilhei com o pastor Paulo e ele testificou também no coração dele que estava existindo pessoas no nosso meio que estavam desanimando, que estavam desistindo e que não ia colher. E eu tive muito temor e eu orei em línguas, me enchi do Espírito e eu não quero ser uma dessas pessoas. E eu também não quero que você seja. Porque Deus não tem filhos preferidos. O que a gente precisa, então? Não desistir. Ano de colheita não é ano de ficar parado. Ou se você vê uma plantação de milho, você vê o milho pulando sozinho. Não! Tem que fazer alguma coisa. E glória a Deus por isso. Amém! Ano de colheita é ano de fazer coisas, sim. É um trabalho diferente. Mas nós precisamos continuar andando em fé, obediência. Não sermos negligentes, porque senão a gente vai ficar vendo da janela, sendo espectador e ainda reclamando do Senhor. O Senhor não nos deve nada, mas Ele é bom. E Ele tem coisas boas para mim e para você. Aleluia. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, 1, precisa crer que Ele existe. 2, recompensa aqueles que o buscam. Eu e você estamos servindo a um Deus que é bom e que recompensa aqueles que o buscam. Você está aqui hoje. Olha esse tempinho em Montes Claros. Está bom demais, mas você está aqui, ouvindo a palavra, buscando conhecer o Senhor. Aleluia. Existe recompensa para aqueles que buscam ao Senhor. Existe galardão quando a gente cumpre aquilo que Ele quer que a gente faça nessa terra. Deus é um bom Pai. Eu não sei o pai natural que você teve, mas Deus é um bom Pai. Deus é um bom Pai. Aleluia. Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Ano de colheita não é ano de retrocesso. Não é o jeito que você começou, mas tem tudo a ver com o jeito que a gente termina. Existe muita gente que começa muito animado, empolgado,
Mas aí as preocupações da vida ou os prazeres da vida roubam a palavra que foi recebida com alegria. Não é só como a gente começa, mas é também como a gente termina. A caminhada cristã é muitas vezes comparada a uma corrida. E você não está competindo com o outro, é com você. E aí? Quando nós cremos nele, nós já temos alegria, paz. E aí a gente precisa manifestar, ouvir sobre isso para tirar do bom depósito. Porque talvez você nem sabia que você já tinha tudo isso no Senhor. Alegria, paz, paciência, domínio próprio. Tudo isso contribui para que um ano de colheita ele seja efetivo, ele seja abundante. Então lembra, não é somente o jeito que você começou. É também o jeito que você vai terminar. Não passa pelo processo, pela caminhada desanimado, abatido. Aleluia, nós temos um Pai, nós temos um Deus que nos prometeu o melhor dessa terra. E nós queremos ouvir coisas boas dEle. Não passa por esse caminho, não desfrutando dessas coisas. Não passa pelo caminho desanimando outras pessoas. Eu e você estamos aqui para ser Cristo na vida das pessoas. E é muito difícil alguém se interessar pelo Senhor com a gente sempre reclamando, com a gente sempre para baixo, murmurando. Aí as pessoas vão ver um Deus que Ele não é nas nossas vidas. Mas as pessoas precisam ver um Deus que é. Um Deus de alegria, um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus que corrige a quem ama. Com bondade, cheio da palavra. Nós somos esse povo, amém? Então, se nessa noite você chegou aqui meio desanimado, meio, mas já estamos em abril e eu ainda não colhi, misericórdia, eu estou aqui para te dizer, não importa se já teve alguém que colheu em janeiro, se alegre com essa pessoa, se alguém já colheu em fevereiro, glória a Deus, o ano não acabou, se alguém já colheu em março, amém, porque Deus é bom, e todos nós, se não desanimarmos, vamos participar desse ano de colheita. Aleluia, chegou 30 de dezembro, não importa, irmão, o Senhor não mente, e a palavra dele não muda, ânimo, nós podemos sorrir, nós podemos nos alegrar, tanto quanto nós estamos desfrutando de coisas naturalmente boas, quanto em meio às circunstâncias. Por que eu vou me alegrar com a circunstância? Porque nós vamos passar. A palavra fala que nós vamos passar pelas circunstâncias. Nós não vamos permanecer nesse lugar. Mas a gente pode passar de um jeito que vai impactar a vida de pessoas e de um jeito que vai só decepcionar pessoas. Que não vai atrair pessoas para cá, para lugar nenhum. E para o principal, para a vida em Cristo. Romanos 8,14, eu preciso te dar uma base bíblica, porque isso não é ideia da minha cabeça. Eu não estou aqui para pregar nada da minha cabeça. Romanos 8,14. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia, alegria no Espírito. E nós podemos manifestar isso. Nós podemos viver uma vida manifestando o caráter de Deus. Manifestando aquilo que Ele é. E nós vamos ter bons resultados. Aleluia, obrigada, Pai. E sem essa sensibilidade, ou seja, quando a gente não decide ser guiado pelo Espírito, quando nós queremos fazer as coisas da nossa cabeça, é possível passar por uma estação e nem perceber que ela chegou. Você pode estar ouvindo, é ano de colheita, é ano de colheita, é ano de colheita, e eu não estou vendo. Queridos, creia na palavra. Nós estamos alicerçados, nós temos uma visão. Nós cremos no que o Senhor diz, sensibilidade. Se a liderança falou que é isso, pega junto. Porque a gente crê que os nossos líderes, que os nossos pastores são guiados pelo Espírito. E quando eles dão uma palavra, a gente também anda por essa palavra. Porque a gente crê que foi o Senhor que liberou essa palavra. Você pode falar, Carol, eu não recebi palavra nenhuma. Está tudo bem. Está tudo bem, nós estamos nesse lugar, nós fazemos parte dessa igreja e essa palavra é para todo mundo. Então não passe por essa estação, por esse ano, como se nada tivesse acontecendo. Isso é insensibilidade. Liberou a palavra, eu vou andar sobre ela. Quantas vezes o pastor Paulo já falou, gente, esse é um ano de perseverar, esse é um ano de tribulação. E aí? E nós permanecemos firmes, sem perder a alegria.
sem perder a fé, porque aquele que retrocede, o Senhor não se agrada dele. Isso é sério. Isso é sério. A gente não fica escolhendo o que a gente quer da palavra. A gente tem que ter uma dieta completa, balanceada, porque aí a gente vai ter o fruto daquela pessoa que se esforça para praticar toda a palavra. Aleluia. Obrigado, Senhor. Não viva como se nada tivesse acontecendo. Carol, eu não estou vendo. Eu não semeei nada, eu não plantei nada, então comece a escolher as suas sementes. A Natália tem ministrado sobre essas coisas. Comece hoje e creia que você vai colher coisas boas só de você estar aqui, nesse ambiente. Semana que vem é o aniversário da nossa igreja. Oh, gente, essas datas marcam coisas tão importantes. Deus, ele não está no tempo, ele criou o tempo. E a gente crê que se ele criou isso, é porque ele imagina que iria funcionar para a gente. E funciona. Funciona. Essas coisas, esses eventos, essas datas marcam coisas nas nossas vidas. E o aniversário vai ser maravilhoso. O centro de cura está chegando. Meu Deus, esse norte de Minas vai ser impactado. Vai entender que a vontade de Deus é curar. Não ache que nada está acontecendo, porque está. Em um tempo, o rema foi declarado em fé e ele é realidade. O centro de cura, um tempo, foi declarado e ele está aí. Meu Deus, que alegria! As pessoas vão chegar, vão ouvir, vão entender que a vontade de Deus é curar e vão receber essa palavra. Mas não pense que nada está acontecendo, porque você está em um lugar que tem uma palavra liberada, que tem se movido em linha com essa palavra. E que crê em tudo aquilo que o Senhor fala sobre nós. Então, nós precisamos estar preparados para essas novas estações. Eu anotei isso aqui. Como? Ferramentas, habilidades, posicionamento correto, tudo isso vai fazer diferença. Assim como no ano, né, quando você passa por estações, você muda algumas coisas. No inverno, você vai colocar, às vezes, uma blusa de frio, um casaco. No verão, faz muito calor. Enfim. Existem estações que exigem de nós um posicionamento, uma vestimenta, coisas diferentes. Esse ano de colheita não é diferente. Nós vamos nos posicionar e nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E quando a gente não faz isso, a gente não afeta só a nossa vida. E essa é outra parte que eu queria tocar com vocês nessa noite. E você pode ter certeza que antes de ministrar essas coisas, eu tenho vivido essas coisas, porque senão ficaria muito feio. E hipocrisia fede. Então, quando a gente não se prepara para alguma estação, a gente não afeta só a nossa vida. Por exemplo, chega o inverno, muito frio. Aqui em Montes Claros vai estar muito frio, viu, gente? Vai estar bem fresco. E aí você continua andando como se você estivesse no verão. Aí, às vezes, alguma coisa acontece com você, você foi negligente, pode sentir alguma coisa, pode ficar gripado, alguma coisa. O mundo é mau, e não é a vontade de Deus isso. Mas, às vezes, por negligência, por falta de cuidado, essas coisas chegam. Satanás só veio para matar, roubar e destruir. Ele vai tentar contra a nossa vida, tendo legalidade ou não. E aí? Essa negligência causa algo e não impacta só as nossas vidas. Porque quando nós aceitamos o Senhor, entramos nessa família maravilhosa de Deus, uma negligência nossa afeta todo o corpo. É como o nosso corpo mesmo. Quando um órgão está com algum problema, normalmente não é só ele que é afetado. Ele não fica lá, passando por um problema sozinho, mas ele ecoa por toda a nossa vida. Quando você tem, às vezes, uma enfermidade ou uma doença em alguma parte do seu corpo, todo o resto é afetado. Quando nós não nos preparamos e somos negligentes com as estações, todo mundo que está perto da gente é afetado. Todo mundo. Por isso, estar na estação certa, do jeito certo, vai abençoar pessoas, ou não fazer isso pode prejudicar pessoas. A nossa vida não é mais preciosa para nós mesmos. Amém? Nós estamos aqui para abençoar uns aos outros. E a minha vida, ela vai refletir na sua.
Não pense que será diferente com você, não. Não é porque eu estou aqui com o microfone, claro, eu tenho responsabilidade sobre isso, mas todos nós temos. A palavra vai nos dizer em vários momentos que nós somos a luz do mundo. E a luz precisa iluminar e não ajudar a escurecer o que já está escuro. Nós precisamos ser diferentes no lugar que nós estamos. Isso me lembra também que tem muita gente achando que é dono do chamado. Nós não somos donos do chamado. Nós somos chamados para fazer parte de algo. Porque quando você acha que é dono de algo, você vai dominar sobre aquilo. Em que sentido? Você vai decidir se você faz ou não. Você vai decidir se você quer ir ou não. Mas quando nós entendemos que o chamado é do Senhor e que nós somos cooperadores deles, é isso que vai nortear a nossa vida. Tem muita gente achando que é dono da agenda, do dia, do horário, mas nós não somos. Amém? É o chamado do Senhor que precisa ter acesso à nossa agenda, aos nossos horários, aos nossos dias. Ano de colheita não é ano de ficar parado. Ano de colheita não é ano de abrir mão do que o Senhor quer que a gente seja, mas é ano de intensificar todas essas coisas. É ano de atrair pessoas através de tudo aquilo que Cristo tem construído em nós e através de nós. Lembra, nós temos responsabilidade sobre o outro. Nós não estamos nesse mundo sozinhos. Esse não é o desejo de Deus para as nossas vidas. Romanos 8:28 vai nos dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é o propósito que deve comandar a nossa vida. Não é a nossa vida, os nossos prazeres, as nossas vontades, que devem nortear o chamado de Deus, mas é o contrário. O propósito deve comandar a nossa vida, os nossos horários, a nossa agenda. Cristianismo, gente, é um lugar que muitas vezes é desconfortável para a carne. E tem gente querendo obedecer só quando está confortável demais. Esse não é o desejo de Deus para as nossas vidas. O desejo dele é que nós sejamos firmes, constantes, independente das circunstâncias. Porque o Senhor é bom e porque Ele está conosco, para que a gente possa passar por toda e qualquer circunstância. Eu creio mesmo que o Senhor está às portas e eu quero usar a minha vida de acordo com o que o Senhor quer que eu faça. E Ele é bom, lembra? Tem equilíbrio, isso não é ativismo religioso, não. Isso é entender que o melhor de Deus, para mim, é uma vontade boa, agradável e perfeita. E é perda de tempo ficar lutando contra isso. É perda de tempo não considerar pessoas. É perda de tempo não deixar que Cristo ocupe toda a nossa vida. Amém? Eu desejo nessa noite, para mim e para você, que a gente possa cada vez mais se encher dessa palavra, se encher. A palavra diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é uma frase tão linda, mas que para ter vida precisa ser praticada. Quando eu, Carol, digo que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quer dizer que tudo aquilo que Ele fez, eu preciso fazer. Tudo aquilo que Ele falou para eu fazer, eu preciso fazer. É aí que Cristo vai viver em mim. É quando eu não era paciente, eu ser paciente. É quando eu era aquela pessoa que só desanimava, aprender a ter ânimo, a ter bom ânimo. Aprender a sorrir, aprender a amar. O amor é uma decisão, não é um sentimento. Porque se fosse, a gente não teria como controlar. Mas o amor é uma decisão. Se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu libero perdão. Eu ando em amor. Aleluia. Oh, glória a Deus, isso é tão maravilhoso. Cristo em nós, através de nós. Mas isso exige um posicionamento. E ano de colheita não é ano de ficar com os braços cruzados, sendo o que você era antes. Mas a gente precisa refletir a vida de Deus em nós. Então, tem gente confortável demais, querendo obedecer só quando está tudo favorável. A palavra não nos fala que o mundo vai melhorar. Na palavra, a gente tem garantia que o mundo só vai piorar. Certo, Dani? Mas nós estamos em Cristo. Aleluia! Glória a Deus, que verdade maravilhosa.
Que posição maravilhosa. Estamos assentados com Ele. Oh, glória a Deus! Mas não deixe para obedecer só quando tudo estiver favorável. Ah, deixa eu fazer minhas coisas, depois eu vou servir ao Senhor. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Descobre o que o Senhor quer para você, quer que você seja. E se o que você estava fazendo não é o que Ele queria, alinha, ajusta, está tudo bem. Se o que você já estava fazendo vai ter a ver com o que o Senhor te chamou para fazer, você vai fazer de forma mais excelente ainda. Mas não fique esperando para obedecer só quando tudo estiver confortável. Financeiramente, nem sempre. Às vezes, para a gente obedecer ao Senhor, a gente sai de posições financeiras confortáveis, mas crendo que nós somos prósperos e que temos tudo que nós precisamos para fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Igual eu te falei, isso aqui não é uma pintura de algo que não existe. O cristianismo é real. E ele exige renúncia, posicionamento e decisão diária. Mas sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Você se colocar à disposição daquele que te chamou. É tão bom quando alguém importante nos chama para fazer algo. Imagina o nosso Deus, aquele que criou tudo e que colocou à nossa disposição toda a criação. Ele é bom. Ouça a voz do seu Pai. Como, Carol? Leia a palavra, aprenda quem Jesus é, aprenda sobre Ele, aprenda a ser guiado, dirigido pelo Espírito de Deus. Ouça os seus líderes, bons líderes, que também são guiados pelo Espírito. Não há prejuízo em fazer essas coisas. Eu estava lendo sobre algo, também falei sobre isso no Eldorado, porque foi algo que me impactou profundamente. Existe um movimento, acho que cultural, econômico, social, que se chama humanismo, que valoriza o ser humano e que vai dizer que você só deve estar onde você se sente bem, que você só deve fazer aquilo que lhe agrada. O humanismo vai te deixar bem vivinho, mas o cristianismo vai deixar sua carne bem morta. E é para isso que nós estamos aqui, para mortificar a nossa carne, todos os dias. Amém. Romanos 8:13. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É essa vida que nós queremos. Não é uma vida que o mundo pinta para a gente como boa. Mas é a vida que o Senhor tem para cada um de nós. E para viver essa vida no Espírito, é preciso renunciar todos os dias às vontades da carne. Quando a gente está perto de uma colheita, Satanás vai fazer de tudo para que a gente não colha. Lembra que ele só pode fazer barulho. Só barulho. Mas ele vai tentar, tendo legalidade ou não. Satanás só vem para matar, roubar e destruir. João 10:10 vai nos falar sobre isso. Mas todos os dias a gente precisa renunciar essas vontades. Porque quando você plantou algo, exigiu esforço, esperar, fazer o manejo, tudo isso exige esforço. E aí, quando está perto de colher, às vezes o desânimo bate, às vezes o desespero, às vezes o medo. E a palavra de Deus vai nos proteger de todas essas coisas. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e porque o melhor de Deus está bem à nossa frente. Ah, Pai, eu te rendo graças por essa noite, porque o Senhor é bom e porque esse ano é o melhor ano das nossas vidas, até o próximo. Lembra? A vida do justo é como a luz da aurora e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Carol, minha vida ainda não está perfeita. Então, a gente tem uma oportunidade de continuar praticando essa palavra. Luz da aurora, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A palavra e a prática da palavra nos coloca nesse lugar, da gente poder, todos os dias, construir Cristo em nós. Todos os dias, queridos, todos os dias. O cristianismo é algo que não se compara a nada. Vários movimentos ideológicos, políticos, fazem coisas que o cristianismo é, mas nada é como o cristianismo. Não existe nada. Não existe nada como Ele. Ele é o nosso Senhor e Salvador. E como Senhor, nós nos submetemos a um Senhor que é bom e que deu a vida por todos nós. Nós recebemos pela graça, mas para Ele custou algo.
custou algo e o preço foi alto. Mas eu creio que valeu a pena, porque esse foi o desejo de Deus para cada um de nós. Renda-se a Ele, obedeça a Ele. O Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. Ele dá a provisão, Ele nos capacita, porque Ele é bom. Jesus, Ele era suprido em todas as coisas. Nós já temos tudo que nós precisamos para cumprir o desejo de Deus, para a nossa vida pessoal e para essa igreja no coletivo. Juntos é mais fácil, gente. A pessoa isolada, é muito mais fácil o medo. Por quê? Porque não vai ter alguém para puxar essa pessoa. Mas quando nós estamos juntos, unidos, nos incentivando ao amor e às boas obras, se a gente percebe que aquela pessoa ali está com alguma dificuldade, ou com alguma tentação, com vontade de desistir, a gente já levanta essa pessoa e fala: ei, irmão, vem cá, que o melhor de Deus está bem na nossa frente. Não deixe as pessoas te falarem: ah, ano passado que foi bom, você não viu. Não, esse ano que vai ser bom. Que bom que ano passado foi bom, a gente olha com gratidão, mas não com um saudosismo que vai nos parar, que vai nos deixar estagnados. Porque o melhor de Deus está bem à nossa frente. O Senhor é bom, Ele é criativo. Olha para a criação. O Senhor não poupou nada. Tudo em nível de detalhes. E hoje tudo isso está disponível para mim e para você. Todas essas coisas estão disponíveis. Porque o Senhor é bom. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus nos chama para a gente fazer o que Ele deseja. Não invente coisas para a sua vida que está fora da vontade do Senhor. Quando nós somos chamados por alguém para fazer algo, a pessoa ela vai nos recompensar de acordo com aquilo que foi combinado, que foi estabelecido. E está certo. Amém? Está tudo certo. Combinado não sai caro. Quando você contrata alguém, um serviço, ou você se submete a isso, quando você fala: vou fazer isso e vou receber isso, a pessoa que te chama, ela tem expectativa de que você faça o que foi combinado. Lembra que nós seremos galardoados por aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então não inventa a roda, não inventa, não adiciona coisas, porque isso vai virar peso. Nem tudo é pecado, mas existem coisas que são pesos. E o peso faz o quê? Você andar mais devagar, ou você ter que ficar parando toda hora. Isso é peso. Isso te impede de correr a carreira que o Senhor tem para a sua vida. E aí? E aí, às vezes, a pessoa desanima e nem sabe por quê. Mas é porque foi adicionando coisas. Adicionando coisas que o Senhor não falou para fazer. E eu preciso fazer isso todos os dias. Meu esposo também. Nós precisamos fazer isso como família todos os dias. Nós precisamos, dentro do que nós fazemos na igreja, fazer isso todos os dias. E com você não vai ser diferente. O mundo atual é muitas vezes caótico. São tantas informações, tantas novidades, tantas coisas. E cabe a mim e a você discernir aquilo que é do Senhor, que não vai ser peso na nossa caminhada, que não vai ser uma mochila de pedra, mas que vai ser algo que vai nos ajudar a cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então não inventa a roda. A palavra é a verdade, a palavra é suficiente para nos colocar nesse lugar de obediência. Ela é suficiente. Ela é como seu autor, imutável, infalível, poderosa. Aleluia, Pai. O Senhor é bom. Glória a Deus. Tem em algumas passagens, né, da palavra, ela vai falar sobre o fermento, que é muitas vezes relacionado, né, à doutrina errada, em pecado. E eu gosto muito de fazer bolo. E eu sei, pela experiência, que eu não preciso de tanta quantidade de fermento quanto eu preciso de farinha para que eu tenha um resultado. Quem gosta de fazer bolo aí, ou quem já viu alguém fazendo bolo, sabe que normalmente nós usamos 3 ovos, 250 gramas de farinha, manteiga, 600 gramas de fermento? Não precisa. 10 gramas de fermento. Já é suficiente, não é? Para crescer toda a massa?
Pronto. Então, isso me ensina algo. Que um pouco de ensino errado é suficiente para estragar a vida toda de um crente. Não precisa de muita coisa. 10 gramas é suficiente para fazer um bolo lindão daquele, bem douradinho, mas que está todo afetado pelo produto do fermento. Um pouco de ensino errado, um pouco de dúvida, um pouco de medo, um pouco de murmuração, um pouco de... Será que é assim mesmo? Um pouco disso já é suficiente para nos tirar do lugar que o Senhor quer que a gente chegue. Lembra, servo bom e fiel? Um pouco de ensino errado, gente, é capaz de estragar toda a nossa vida. Por isso a gente precisa alinhar. Tem o rema aí, segunda, quarta e sexta. E tem gente que acha que é demais, não é demais não. Demais é viver em um mundo em que a gente não sabe para que dorme e para que acorda. Estar em contato com a palavra nunca é demais. E lembra, vai ter tempo de descanso, vai ter tempo de férias, o Senhor é bom. Mas aquilo que nos sustenta é a palavra. Aquilo que nos sustenta é a palavra pura, praticável, imutável e que não vai estragar a nossa vida. Aleluia, obrigada, Senhor. Eu lembro de um avião também. Quando você desvia o ângulo um pouquinho, você chega em um destino totalmente diferente. Coisa pouca. Não é necessário uma mudança grande de rota ou de ângulo no início. Mas no final, o destino vai ser totalmente alterado. Então, isso me ensina que andar em desobediência não vai nos levar para o lugar que o Senhor deseja que a gente chegue, mesmo que seja só um pouquinho. E lembra, a palavra não é para nos condenar nessa noite, é para nos ajustar. Se existe algo na sua vida que você precisa voltar para a angulação certa, faça isso essa noite. Não fique esperando, porque quanto mais tempo se demora, mais distante do lugar que o Senhor quer que você chegue, você vai estar. E diante dele, não vai ter desculpas. Ele é aquele que sonda os nossos corações. É Ele que sabe a motivação do nosso coração. Então não desvia nem um pouco. Não aceita na sua vida nem um pouquinho de ensino errado. Ah, Carol, tem alguma área da minha vida que eu não sei direito. Então busca conhecimento na palavra. Existem homens e mulheres de Deus que foram capacitados e chamados pelo Senhor para nos ensinar. Recorre a essas pessoas. Carol, eu não estou entendendo sobre cura. Aqui nós temos um ensino sobre cura. Carol, eu não sei direito sobre as manifestações do Espírito. São tantas coisas. O Evangelho é simples. A Bíblia não. Por isso eu estudei no Rema e continuo servindo a essa visão e ouvindo a palavra todos os dias. A palavra, a Escritura, né, é uma revelação progressiva. Então, se tem algo que você ainda não entende, pergunta, busca ajuda. Certamente alguém vai conseguir te ajudar. Amém? O desejo de Deus é de que sejamos salvos e cheios do pleno conhecimento da verdade. Oh, desejo bom. Deus não é mistério, não, Carol, não. Se Ele fosse, Ele não teria deixado a sua palavra, enviado Jesus e o Espírito Santo. Ele deseja ser conhecido. Ele quer que a gente conheça a vontade dEle para as nossas vidas. E isso exige disciplina, renúncia, esforço. Mas Ele é bom. Então, se você já sabe o que tem que fazer e não faz, você já alterou o destino final. Se você já sabe o que precisa ser e não é, você já está alterando o destino final. O que é que eu faço? Só se arrepender. Só isso? Se arrepende de coração. E vida nova. E o que ficou para trás, Ele lança no mar do esquecimento. Se arrepende. Aceita aquilo que o Senhor quer que você seja. Se Ele deu uma instrução, faz. Se Ele já falou que é para você fazer algo, faz. Se Ele já falou que é para você deixar de fazer algo, deixa de fazer. Aleluia. Se Ele já te falou que você precisa ser mais paciente, seja amável, tolerante, pacífico. O Senhor é tão bom e essas coisas
vão mudando a vida das pessoas que estão perto de nós e a nossa própria vida. Meu tempo está acabando e a última coisa que eu pensei para essa noite foi sobre isso. Se todos os dias você continua sendo como é, nunca vai se tornar aquilo que o Senhor quer que você seja. Então, todos os dias eu e você temos uma oportunidade de ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Ano de colheita. Persevere, irmão, permanece firme, não desanima não, que a vida com o Senhor é boa demais. A vida com o Senhor é uma vida que vale a pena ser vivida. Nós temos uma eternidade com o nosso Mestre, mas nós podemos passar essa vida aqui na terra, desfrutando de coisas boas, passando por toda e qualquer circunstância, mas não permanecendo nela, junto com os irmãos da fé, juntos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar um pouquinho. O Senhor é bom e Ele tem coisas boas para as nossas vidas. Eu tenho convicção de que o Senhor compartilhou coisas ao seu coração. Não por minha causa, mas pela palavra que foi exposta. A palavra é poderosa. Quando nós geramos expectativas, quando nós pedimos ao Senhor, Ele tem desejo de se revelar. Ele tem desejo de revelar a nós o que Ele quer que a gente faça. Lembra que Ele não é um Deus de confusão. Lembra que Ele te tirou de um império de trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, o Senhor é bom demais. Fala isso para Ele, o Senhor é bom demais, para que você se lembre de tudo aquilo que Ele é. Aleluia. Obrigada, Pai. De glória em glória eu vou. Não vamos parar. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Nós somos a igreja do Senhor. Oh, Pai bom. De fé em fé eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. Nada vai nos parar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Nós temos um Deus que é conosco. Vou avançando. Nada vai me parar. Ante essa verdade. Nada vai me parar. Vou avançando. Senhor, nós te rendemos graças por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente seja. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua paciência, pelo seu amor longânimo com cada um de nós. Senhor, como filhos amados, nós queremos te imitar, nós queremos imitar o nosso Pai e nós queremos, Senhor, colher de todas as coisas que nos é direito. Senhor, obrigada por esse ano de colheita nessa igreja. Obrigada, Pai, por mais pessoas chegando e por todas aquelas que já estão permanecendo firmes na Tua palavra, prosperando, avançando. Pai, obrigada porque nós estamos entrando em uma nova fase. Obrigada pelo centro de cura. Obrigada por pessoas sendo curadas e glorificando o Seu nome. Obrigada, Senhor, por curas.
sendo manifestas de forma instantânea, Senhor, por pessoas sendo livres de tudo aquilo que Satanás colocou. Doença é obra dele, nós sabemos, Senhor, que a sua vontade é curar, que o Senhor é perfeito. E nós nos alegramos hoje, Pai, por todas essas pessoas que vão receber essa cura. Nós nos alegramos hoje, Senhor, por tudo aquilo que nós vamos colher, Pai. Nós nos alegramos pela sua vida em nós, que tem transformado todos os nossos dias, toda a nossa vida, todo o nosso trabalho, toda a nossa família. Nós reconhecemos, Pai, a sua boa mão. Nós reconhecemos que tudo que tem de bom nas nossas vidas é resultado do Senhor. Obrigada, Pai, por essa noite, pelos meus irmãos. Eu te agradeço pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.